Fala pessoal, sou o professor Spider e estou de volta aqui para falar com vocês sobre as células inatas que fazem parte da nossa resposta imunológica. Se você quer saber sobre os eosinófilos, cola comigo nessa série de vídeos. Hoje vou falar com vocês aqui sobre qual é o papel dessa célula na nossa resposta imune, tem um papel extremamente importante, e também como que a gente pode ativá-la, como ela é recrutada para de fato ajudar e colaborar com a eliminação aí de alguns tipos específicos de micro-organismos e também faz parte de um processo lesivo que ocorre em algumas doenças muito comuns na humanidade. Então, quer saber um pouco mais sobre isso? Cola comigo que depois da vinheta a gente começa. Bora lá! Bom, em relação aos mecanismos de ativação, a gente tem aqui 3 sendo citados, né, mas é importante ressaltar que todos eles vão ter a ver ou com o processo alérgico ou com os eumintos. Lembra sempre disso, como a gente falou ali, do papel deles no sistema imune, onde você tem eumintos e alergias sendo a principal característica que envolve aí os eosinófilos. A gente menciona que ele pode ser ativado pela interleucina 5, por anticorpos, como o IgE especialmente. Também temos o IgA e o IgG, duas subformas aqui do IgG. O IgE chama a atenção porque ele é um anticorpo relacionado ao processo alérgico, tá? Então é importante mencionar isso. E também a molécula do complemento, C3b, é famosa, né, por conseguir ativar eosinófilos. Olha essa imagem aqui embaixo, acho que ela é bem representativa. Nós temos aqui o parasita, o euminto, por exemplo, ele está aqui marcado com anticorpos, IgE ou IgG, e esse eosinófilo consegue reconhecer esse IgE e IgG na superfície do parasita, que mostra para o eosinófilo, é aqui que você tem que descarregar seus grânulos, essa superfície aqui, para assim o eosinófilo não ataque o próprio corpo muitas vezes. E aí também chama atenção aqui os subprodutos do complemento, né, o C3bi, e ele tem naturalmente aqui o seu receptor CR3 presente na superfície do eosinófilo, que também ativa o eosinófilo, né? Esse receptor do complemento ativa também a produção de espécies reativas de oxigênio, que vão gerar mais produtos para tentar agredir aí o parasita, juntamente com os grânulos que estão sendo liberados, como a gente pode ver aqui. Podemos, inclusive, verificar essa situação aqui em microscopia eletrônica novamente. Olha essa imagem aqui, um esquistossomo, né, causa esquistossomose, e um eosinófilo, ou melhor dizendo, vários eosinófilos na superfície desse verme, né, onde ele está aderido aqui, fazendo naturalmente a sua desgranulação, como a gente representa aqui nessa imagem de baixo. À direita aqui temos outra imagem também para representar isso, né? E aí aqui mostram vários receptores, o próprio receptor de IgE, de IgG, de leucotrienos. Se a gente voltar em outros vídeos, os leucotrienos são moléculas que são derivadas do ácido araquidônico nos processos inflamatórios. Também tem outro anticorpo aqui, o IgA, como eu havia mencionado, receptores de complemento, receptores também de quimiocinas. Os receptores, eles são muito importantes para direcionar a resposta que o eosinófilo vai ter. E geralmente, como eu disse para vocês, envolve alergias e vermes. Em relação a esse IgE, que é muito envolvido com alergia, eu ainda ressalto aqui que o IgE mais presente aí nos eosinófilos é ligado a um receptor do tipo 2, que é o FcεR2. Ele tem uma afinidade menor do que o FcεR1, que é mais presente em basófilo e mastócito, por exemplo. Isso também pode dar uma ideia de por que o eosinófilo chega um pouco mais tarde no processo alérgico. Porque como ele tem baixos níveis do FcεR1, que é o que tem mais afinidade, a ativação dele é mais baseado no FcεR2, e esse FcεR2, por ter menos afinidade, acaba demandando uma maior estimulação para que, de fato, os eosinófilos consigam ser recrutados e ativados na resposta aí, envolvendo alergias, por exemplo. E de onde vem a maioria dessas circunstâncias aqui, a IL-5, o IgE principalmente, né? Basta lembrar, gente, a gente tem um videozinho aqui que fala sobre a hipersensibilidade do tipo 1, lá eu exploro melhor todo esse contexto, inclusive falando dos eosinófilos. Então vou deixar o cardzinho aqui, caso vocês queiram entender melhor sobre isso. Mas, resumidamente, a gente pode dizer o seguinte: existem linfócitos T do tipo TH2. Então o TH2 é um tipo de linfócito TCD4 ou T auxiliar,
que se diferencia num perfil chamado de TH2. Além do TH2, existem células linfóides inatas. Então tem vídeo dos dois tipos de células aqui, tá? É importante lembrar. Então vou deixar o cardzinho aqui quando a gente fala das células linfóides inatas e também dos linfócitos TH2. Vou deixar esses dois cardzinhos, se vocês quiserem, só clicar aí para entender melhor sobre essas células, tá? As células linfóides inatas, na verdade, tem vários tipos. No caso aqui, chama a atenção também a do tipo 2, a ILC2 e os linfócitos T do tipo TH2. Essas células, sim, são as principais responsáveis pela ativação de eosinófilos e recrutamento dessas células para os sítios onde você tem a reação de fase tardia do processo alérgico. Ambas as células, TH2 e ILC2, são fontes da interleucina 5. A IL-5, então, estimula essa produção dos eosinófilos pela medula óssea e ela também ativa até os eosinófilos maduros. Isso vai intensificar a capacidade que o eosinófilo tem, naturalmente, de liberar os seus grânulos na superfície dos vermes. Os estudos mostram que quando há uma ausência da IL-5, né, por exemplo, animais que foram nocauteados, né, que tiveram a inibição da produção dessa interleucina, você observa uma deficiência numérica e funcional dos eosinófilos. E pacientes com asma, que são tratados, inclusive, com uma anti-interleucina 5, né, uma imunoglobulina, né, uma molécula que inibe a atividade da interleucina 5, ou mesmo um antirreceptor de IL-5, alguém que bloqueia o receptor da interleucina 5, essas pessoas também vão apresentar números reduzidos de eosinófilos e a melhora do quadro clínico. Então, a gente entendendo o processo, né, os mecanismos de ativação, por exemplo, e o processo alérgico como um todo, é possível se estabelecer aí terapêuticas interessantes que vão naturalmente impedir o principal agente do processo alérgico aí, no caso da asma, né, que é uma doença crônica que pode agravar e muito o quadro respiratório, por exemplo, aí dos afetados. Então, além da interleucina 5, chama a atenção também a interleucina 4, que eu até mencionei no vídeo anterior. A IL-4 ela é produzida pelas células TH2, a gente viu isso lá nesse vídeo, e isso pode intensificar a produção de moléculas de adesão que vão ajudar no recrutamento e na infiltração do eosinófilo para o local onde está havendo ali a manifestação alérgica, por exemplo, ou a infiltração por algum euminto. E além então dessa presença de IL-4 ajudando no recrutamento, é importante mencionar o papel do complemento. Lembra do C5A que eu falei lá na aula sobre complemento? C5A é uma molécula que ajuda a recrutar e a servir como um quimioatraente para os eosinófilos, para os neutrófilos. Mediadores como o fator ativador de plaquetas, também falamos disso lá no vídeo sobre mediadores inflamatórios, leucotrienos, tá? Então, leucotrienos, também tem aqui os receptores de leucotrienos, também conseguem atrair, servir como quimiocinas, que podem levar os eosinófilos para o local onde eles têm que chegar. E por fim, a maioria dos eumintos consegue ativar ainda a via alternativa do sistema complemento. Embora esses vermes sejam resistentes ao ataque, por exemplo, da C9, né, que forma o complexo de ataque à membrana, o revestimento da superfície do euminto com o C3b, como a gente pode ver aqui nessa imagem, possibilita a adesão dos eosinófilos, porque eles têm os receptores do complemento. Isso acontecendo vai desencadear um ataque extracelular, vai ter a liberação dos grânulos com a proteína básica principal, por exemplo, proteína catiônica, a formação de espécies reativas de oxigênio para tentar eliminar também esse parasita. Bom, e com isso a gente encerra a nossa fala sobre os mecanismos de ativação dos eosinófilos e o papel que eles têm nessa resposta imune. Espero que tenha ficado bem evidente para vocês esse papel onde você tem eosinófilos envolvidos nas alergias e no combate a eumintos, né? Então, lembrem-se, alergias, eumintos, IgE, eosinófilo, tudo bem relacionado, beleza? Se você gostou desse vídeo, dessas informações, curte aí, comenta qual você acha que é o mecanismo pelo qual os eosinófilos vai conseguir efetivamente eliminar alguns agentes agressores ou induzir lesões no processo alérgico. Deixa o comentário aí, que nós vamos falar sobre isso em um próximo vídeo
Então, para não perder esse vídeo, confere se está inscrito no canal, confere se o sininho está ativado, porque o sininho estando ativado, você recebe a notificação assim que os vídeos saírem, beleza? Então, conto com vocês aí e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!